Oi, gente, eu sou a Bia e hoje é meu grupo. A gente vai apresentar sobre logaritmo, mas antes de falar de logaritmo, a gente vai falar de uma matéria que é super importante para nossa compreensão em logaritmo e que, se a gente entender essa matéria, vai facilitar, muito o nosso aprendizado. Bom, e essa matéria é a potenciação. A potenciação, ela é basicamente quando um número é multiplicado várias vezes por ele mesmo. Então, eu vou dar exemplo com letras, mas depois eu substituo para números para ficar mais melhor. A gente tem a elevado a n, né, que eu vou deixar aí. E como que funciona? O a, ele é a nossa base, o n, ele é o nosso expoente e o resultado, né, é a nossa potência. Então, eu vou substituir por número para ficar mais fácil, né? Vamos colocar que a nossa base, que o a é 2 e que o nosso n é 3. Então, fica 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. E um erro que muita gente comete é pegar o 2 e multiplicar por 3, que fica 2 vezes 3 e fica 6. Só que não, a potência consiste em um número, a base, multiplicada várias vezes. E esses várias vezes, quem vai denominar o número de vezes é o nosso expoente. Então, se é 2 elevado a 3, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que no caso vai ser 8. Acho que assim ficou mais fácil de entender. E agora a gente vai falar sobre as propriedades da potenciação. A primeira propriedade é que toda potência com expoente igual a zero sempre é 1. Independente. 1981 elevado a zero é 1. 200 elevado a zero é 1. Tudo elevado a zero sempre vai ser 1. Acho que essa é uma regrinha aí até que fácil de decorar. Outra propriedade é que toda potência, também com expoente 1, sempre vai ser o resultado da base. Lembra que eu já expliquei o que é base no início. Então, vamos supor, 8 elevado a 1 vai ser 8, 10 elevado a 1 vai ser 10, e assim vai indo. É a mesma coisa, só vai se repetindo. E agora a gente vai para outra propriedade, que é quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Então, menos 3 elevado a 3. O resultado vai ser menos 27. Acho que assim dá para entender. E ao contrário, e se a base for negativa e o expoente de número par? Lembra que antes o expoente era o número ímpar, deu resultado negativo? Se é ao contrário, se é um expoente de número par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 2 elevado a 2, número positivo, a resposta vai ser 4, normal, 4 positivo. E quando o expoente for negativo, a gente vai inverter a base e mudar o sinal do expoente para positivo. Então, no caso, é 2 elevado a menos 4, que aí a gente vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 16. Essa é um pouquinho mais chata de entender, mas é só seguir isso que dá tudo certo. E nas frações, tanto o numerador, tanto o denominador, eles ficam ligados ao expoente, que vai ter uma imagem explicando para ficar melhor. Porque essa questão de fração, ela é mais entendível vendo do que explicando, né? E agora a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de potência. Nas multiplicações de potências de base igual, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, vou dar um exemplo. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo vai ser igual a 5 elevado a 2 mais 3, que no caso vai ser 5 elevado a 5. E na divisão é a mesma coisa. Se na
multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então, na divisão das potências de base igual, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao quadrado vai ser igual a 5 menos 3, vai ser igual a 5 elevado a 3 menos 2, que vai ser 1. E quando a base está entre parênteses e tem um outro expoente fora, então vamos dizer que é uma potência da potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a função exponencial, que também é algo que você precisa entender para poder fazer o logaritmo. As funções exponenciais, elas são aquelas que a variável ela aparece no expoente e que, para serem classificadas como exponenciais de verdade, ela precisa seguir algumas regrinhas, né? Que ela tem que ser maior que zero, a base, né? Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. E por que tem essas restrições? Antes de eu falar o porquê dessas restrições, eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula de função exponencial. Então, gente, a função a função exponencial é em função de x igual a elevado a x, entendeu? Isso daqui é a base e isso daqui, isso não, o de cima, né? Desculpa. E esse daqui é o expoente. Então, o que acontece? Se a base for 1, a gente não teria uma função exponencial, a gente teria uma função constante, né? Ou seja, porque se a gente pensar bem, qualquer número elevado a 1 é 1. Então, o gráfico ele seria uma linha reta. Eu já vou dar uma característica aqui para vocês de função exponencial, que é um dos comportamentos característicos dela é o crescimento ou decrescimento. Então, não poderia ser uma linha reta. E se a base for negativa ou zero, a função não estaria definida para alguns valores, entendeu? Porque se a base, ela, por exemplo, ela for menos 3 elevado a 1 sobre 2, que é a raiz quadrada, né? A gente ia ter... a gente ia ter menos 3. E qual que é a raiz quadrada de menos 3, gente? Não existe. Então, como não existe a raiz quadrada de menos 3, de acordo com os números reais, né? Que não existe a raiz quadrada de número negativo, a gente não teria o resultado da função. Então, essas restrições, elas garantem que a função exponencial seja sempre bem definida. E é isso aí, gente. Eu vou falar outra característica aqui rapidinho pra vocês. É que elas são usadas... Não, desculpa. A segunda característica que eu vou falar pra vocês também é sobre o gráfico, que cresce ou decai. Só que ele cresce e decai em direção ao eixo X, mas nunca toca o eixo, tá? Ele sempre vai parar antes do eixo. Eu também na minha pesquisa também fala sobre onde pode ser utilizada a função exponencial. Ela pode ser usada nas áreas, tipo, como na biologia, ela pode usar para, como é que é o nome? Modelar o crescimento populacional, ou também nas finanças, para calcular os juros compostos. Por exemplo, se você investir dinheiro com juros compostos, o montante vai crescer exponencialmente ao longo do tempo. É isso. E é isso, gente. Então, recapitulando, a função exponencial é fundamental para entender o crescimento e decaimento em diversas áreas. Valeu, gente. Beijo. Suponha que você tem uma cultura de bactérias que começa com 10 bactérias e dobra a cada 1 hora.
A quantidade de bactérias após T, que é em horas, pode ser expressa pela função N. T é igual a 10 vezes 2T. Após 1 hora, N1 é igual a 10 vezes 2 que vai dar 2, né? Aí 10 é igual a 10 vezes 2 é igual a 20 bactérias. Após 2 horas, 2N é igual a 10 vezes 2 sobre ao quadrado, que é igual a 10 vezes 4, que é igual a 40 bactérias. Aqui. Suponha que você tem R$ 100 em uma conta de poupança que rende 1% de 10 ou 10% ao ano. O montante na conta após T, que é igual a anos, pode ser expresso pela função M. T é igual a 100 vezes 1 mais 1 sobre 10, que é igual a 10% sobre T. Isso simplifica para MT, que é igual a 100 vezes 11 sobre 10T. Após 1 ano, M1 é igual a 100 vezes 11 sobre 10 vezes 1, né? Que tem um 1 ali no expoente, que vai dar 1. Então, vai ficar 100 vezes 11 sobre 10, que vai dar R$ 110. Após 2 anos, M2 é igual a 100 vezes 11 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 100 vezes 121 dividido por 100, que vai dar igual a R$ 121. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E aí galera, meu nome é Ítalo, sou o número 34 e agora eu vou apresentar sobre características da função exponencial no gráfico. Então vamos nessa. Para saber primeiro, a sua fórmula é f de x igual a elevado a algum número que aqui é representado como x. E para se iniciar o gráfico crescente, nesse caso, ele tem essa função aqui, que é a maior que 1. E para vocês entenderem melhor, eu vou utilizar a igual a 2. Já sabendo que aqui o nosso gráfico vai ser crescente. Então vamos realizar a conta. Baseando-se nesses valores, substituindo o valor de x e o a substituindo o valor 2. Então, fazendo aqui 2 elevado a menos 2 é igual a, abre parênteses, calma lá, abre parênteses. Sabemos que tem um escondido aqui, fazendo assim, derrubamos para que esse número se torne positivo, então vai ficar 1,5 e o elevado a 2 positivo. Fazendo assim, vai ficar y igual a 1/4. Então, resolvemos a primeira, que vai dar 1/4. A segunda, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dar 1,5. E todo número elevado a zero dá 1, como todos nós sabemos. Depois, 2 com 1 vai dar igual a 2. Com 2 vai dar 4. E com 3 vai dar 8. Vocês se perguntam, nossa, mas por que dão esses valores por causa aqui?
Por exemplo, esse valor aqui que eu fiz por último. 2 vezes o 2. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Vai dar esse valor aqui. Então, continuando, já que compomos todos os valores para montarmos o nosso gráfico, vamos começar adiante, então, não é mesmo? Então, vamos lá. Já vou colocar os números aqui que vocês vão se perguntar que são os mais difíceis de colocar na tabela, mas na verdade não são, por causa que eles estão aqui debaixo do 1, sendo eles 1,5 e 1 sobre 4. Então vamos lá. Menos 2 no eixo x e no eixo y 1/4. Então menos 2 e 1/4, estando exatamente nesta posição. E o próximo, menos 1 no eixo x e 1,5, estando exatamente nesta posição. Já o próximo, 0 e 1, está nesta posição. 2 e 4, estando nesta posição. E o último, 3 e 8, estando nesta posição aqui. Nesta posição aqui, ó. Assim, possuímos um gráfico crescente. Olha só, ele está subindo, sendo assim, crescente. É isso, galera. Bom, galera, agora na sua forma decrescente, usando essa mesma função, sabendo que f de x pode ser também y, vou fazer a conta aqui. Y igual a A. E o A eu vou substituir como sendo decrescente, que fica entre o número 0 e 1, podendo ser, por exemplo, 1,5, que é o que eu vou usar aqui nessa conta, substituindo o A desse daqui sendo como 1,5. E o x substituindo esses outros números. Então vamos lá. 1,5 elevado a menos 2. Fazendo assim, y igual a gente tomba, ficando 2 sobre 1 elevado a 2. Fazendo assim, resultando em 4. Vemos que aqui é 4. Fazendo o resto da conta, aqui sendo menos 1, vai fazer o mesmo processo, aqui vai ficar um positivo e vai dar 2. E todo número elevado a 0 dá 1. Então, aqui é 1. E aqui é muito simples. Que vai dar 1,5. Assim como os outros, substituindo no lugar do x, calma aí que eu vou fazer, né? Aqui vai dar 1
e meio. Fazendo com 2 vai dar 1/4. E fazendo com 3 vai dar 1/8. Então aqui já obtemos todos os valores para se compor no gráfico. E vamos fazer então um de cada vez. Menos 2 no eixo x e no eixo y, 4. Então 2 no eixo x, menos 2, né? E 4. Então está exatamente nessa posição. Aqui, menos 1 e 2, menos 1 e 2, exatamente aqui. 0 e 1, 0, 1, exatamente aqui. 1 e 1,5, aqui vou apresentar como 1,5. Ele vai ficar, então, 1,5 bem aqui. O outro 2/4, vou colocar aqui, quarto, e o próximo já vou adiantar, 1/8. Então 1/4 vai ficar, aí tá no 2, então vai ficar aqui. E o outro 1/8, que no 3, que vai ficar aqui. Na verdade ele vai ficar mais para baixo, né? Lembrando que ele não ultrapassa o eixo X, ele só chega perto. Prontinho, e assim resultamos em um gráfico decrescente, assim como essa palavra, decrescente. E é isso, pessoal. Valeu! Oi, gente, meu nome é Ana e hoje eu vou falar com vocês sobre função logarítmica. Bom, acredito que uma parte do meu grupo já tenha comentado com vocês sobre potência e sobre função exponencial. Eu vou falar ao contrário da função exponencial, a função logarítmica. Bom, a função logarítmica é uma função de lei de formação que é f de x log de x na base a. Mas, bom, Ana, o que seria esse f de x, essa base a e tudo mais? Bom, aqui a gente tem log de b na base a, que é igual a x. Isso, basicamente, seria a elevado a x é igual a b. Então, vamos aqui como um exemplo básico, né? Log de 4 na base 2. Que número aqui é? Né? Qual seria o resultado? Para vocês entenderem como que faz a conta, a gente deve pensar assim, que número elevado a esse que dá 4. Então, qual número que eu tenho que elevar 2 para que dê 4? Basicamente isso é o que a gente vai fazer. Como que a gente pode resolver isso de forma fácil, né? Bom, a gente tem várias maneiras, como fatoração, se for um exemplo, se for uma de raiz quadrada, a gente tem que tirar ela da raiz. Se for de fração, a gente tem que fazer a fração tombar. Então, eu vou começar mostrando para vocês a mais simples. Eu acho que eu peguei um número bem fácil, né? Porque como a gente pode saber, o resultado tem que dar 4. Então, que número elevado a 2 que dá 4? 2, né, gente? 2 vezes 2 elevado a 1 quadrada é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, né, gente? Então, eu acredito que esse exemplo foi um exemplo bem fácil, mas que dá para vocês entenderem que a gente tem que descobrir qual que é o número que leva a base para dar esse resultado grande, entendeu? Esse número maior. A base vai ser sempre a menorzinha e o resultado o número maior. Bom, gente, eu poderia ficar aqui passando, ensaiando vocês a fazer esse tipo de conta, seja com fração ou outros. Porém, tem outra pessoa, né, a Lari, ela
vai ensinar vocês, ela vai ajudar vocês com exemplos de como fazer esse tipo de função. Oi, gente! Hoje eu vou fazer alguns exemplos de logaritmo com vocês e algumas resoluções. Bom, o primeiro exemplo que eu escolhi foi log de 8 na base 2. Bom, vamos pensar o seguinte. A gente tem, então, 2, que essa é a nossa base, está elevado a algum número que a gente não sabe, então é um número desconhecido, coloca o x, que é a nossa incógnita. Um número que 2 elevado a esse determinado número que a gente não sabe, resulta em 8. Assim, é uma conta um pouco fácil que a gente pode fazer de cabeça, que seria, por exemplo, 2 vezes 2, que é 4, não alcançou esse número ainda. 4 vezes 2 é 8, então a gente saberia que é 3, então aqui seria 3. Mas a gente pode fazer de outro jeito, que é um pouquinho mais de conta, mas também serve. Como aqui a gente tem essa incógnita aqui, a gente vai fatorar esse número, porque você tá vendo que eles são de bases distintas, são bases diferentes? Então, a gente vai fatorar esse número aqui para poder ter essa mesma base. Então, vamos lá. Vamos fatorar o número 8. Sempre quando a gente for fatorar, a gente sempre tem que fatorar por números primos. Então, vamos lá. 8 elevado a 2, não, 8 dividido por 2, perdão, é igual a 4. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, 2 elevado a 3. Então, a gente vai substituir as bases e igualar elas. Aqui vocês estão percebendo que a gente tem bases iguais agora? Então, a gente pode cortar. E aí, a gente vai ter o nosso resultado. X é igual a 3. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3. Bom, gente, o próximo exemplo é log de 81 na base 3. Resultado a gente não sabe ainda. Bom, vamos lá. Vamos ter o mesmo raciocínio. A gente tem que pensar um número que é na base 3, que a gente tem um número que é elevado a ele que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 81, certo? Como aqui a gente tem bases diferentes, que nem aqui, a gente vai fatorar o número 81. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá. 81 dividido por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, vai resultar em 3 elevado a 4. Por que aqui eu não dividi por 2? Porque 2 é um número primo também, mas não é divisível por 81. Ia dar um número com vírgula e aí não daria. Bom, então vai ser 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Bom, aqui como a gente tem bases iguais agora, a gente pode cortar. Então, vai ser x igual a 4. Vamos para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui, mas também não é tão complicado. Bom, vamos fazer aqui. Log de 1 sobre 8 na base 2. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, como tá em fração, aqui é 1, então, né, a gente não tem como elevar ele a algum outro número. Então, vamos pensar no número de baixo, que a gente pode tentar igualar as casas. Então, a gente sabe que é a base 2 elevado a um número que é desconhecido, igual a 1 sobre 8. Vocês não concordam comigo que a gente viu aqui que 1 sobre 8 seria a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, certo? Bom, aqui, para a gente poder passar para a base de cima,
a gente teria que fazer o seguinte. A gente teria que inverter o número, o sinal aqui. Então, seria 2 elevado a x igual a 2 menos 3, porque aqui estava positivo, certo? Passou para cima, ficou número negativo. Então, a gente vai cortar as bases, porque as bases são iguais, e vai obter nosso resultado, que é x igual a menos 3. Bom, gente, vamos para o próximo exemplo, que ele é um exemplo bem fácil, que eu acho que vocês vão entender, que é log de 3 na base 3. Sempre que a gente tem o log e a base iguais, esse valor sempre vai ser igual a 1. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo vou fazer aqui, log de 32 na base 2. Bom, então a gente tem um número que elevado a ele, que é um número desconhecido, é igual a 32. Então, a gente vai fatorar esse número, 32 elevado a 2. A gente sempre tem que pensar que a gente vai fatorar esse número aqui para poder igualar as bases e a gente poder cortar esses números. Porque quando as bases estão iguais, a gente pode cortar. Então, 32 dividido por 2 vai ficar 16. 16 dividido por 2 vai ficar 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4. 4 dividido por 2. Vou completar aqui. 2 por 2. 1. Por 2 vai ficar 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4. 4 dividido por 2. Vou completar aqui. 2 por 2. 1. Então, vai ficar 2 elevado à quinta. Então, 2x é igual a 2 elevado à quinta potência. Então, a gente pode cortar, porque são bases iguais. Cortou aqui, cortou aqui. X é igual a 5. Bom, gente, esses foram os exemplos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido a minha explicação. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre as características da função logarítmica. Então, vamos lá. Bom, a gente tem que sempre fazer algumas observações antes da gente poder começar. A gente tem que saber primeiro como é que é se dado a fórmula da função. Então, f de x é igual a log de x na base b. Então, as primeiras observações. A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o x, ele tem que ser maior que 0. Então, tem que sempre se lembrar disso. Agora, para a gente poder determinar quando uma função ela é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar. Quando a base for maior que 1, a função ela é crescente. Quando a base ela for entre o 0 e 1, a função ela é decrescente. Outra coisa para a gente poder lembrar é o conjunto domínio, que são os possíveis valores de x. Conjunto domínio. Conjunto domínio, que são os números reais, sem ser, quando a gente coloca esse asterisco, é quando você tem todos os números reais menos o 0, e ele é sempre positivo. Então, observação, sempre positivo. E o conjunto domínio, como eu já falei, são os possíveis valores de x. Possíveis valores de x. E aí a gente tem o conjunto imagem.
conjunto, imagem, que são os números reais. Bom, gente, outra informação importante também, que faz parte de algumas características da função logarítmica, é essa daqui, que quando a base for entre 0 e 1, a função é decrescente. Normalmente, costuma ser um número fracionário, que é quando a base for entre o número 0 e 1. Então, número fracionário. Então, o B, normalmente, que é a base, vai ser um número fracionário, ou seja, uma fração. Bom, é isso, gente, algumas das características mais importantes para você poder fazer uma construção de uma função logarítmica. Oi, gente, como vocês estão? Eu vou mostrar para vocês sobre gráfico de função logarítmica. Então, aqui a gente tem a nossa fórmula, né? E aí, a fórmula, ela vai ser f de x é igual a log de x na base b. Muito importante a gente sempre estar sabendo a nossa base, tá? Aqui no caso vai ser b. E aí, um exemplo fácil para vocês. F de x é igual a... Opa, que eu já comecei errado. F de x é igual a log de 4 na base 2. A gente precisa saber que número elevado a 2 que dá 4. Aqui, gente, é uma coisa mais fácil, porque a gente já tem a noção que 2 elevado a 2 dá 4, né? É um exemplo fácil, mas que dá pra gente conseguir entender. Então, aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esse x aqui vai ser 2, que é o número que eleva. E aí, aqui no gráfico, a gente tem que saber que o número maior, que é o logaritmando, ele vai ser o da reta x, tá? E o número que a gente tem que achar, que é, no caso, o número que a gente eleva, o número da potência, ele vai ser da reta y. Então, aqui, ó, 4 no x e o 2 no y. A gente sobe aqui, coloca. Ah, Ana, mas como que eu sei se a reta vai ser assim, se vai ser assim? Fácil. A nossa base é o número 2 aqui embaixo, esse número aqui embaixo. Ele é maior que 1. Então, a reta é crescente, tá? Todo número maior que 1, então, se b, que é base, for maior que 1, é igual a crescente, tá bom? Então, aqui um exemplo fácil, rápido para vocês entenderem.